Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais este vídeo, a mais esta aula. Aqui quem fala é o professor Robert Martins e eu estou gravando este vídeo então para vocês, tá? Essa apresentação de conteúdos de teoria básica. São conteúdos que eu acredito aí que vai ajudar vocês no estudo de música de vocês, na prática musical, tá? Então, como eu falei, aqui coloquei o meu nome para que vocês possam então estar me conhecendo e vamos lá para nossa primeiro conteúdo. Então, vamos falar sobre o que é música. Então, música é a arte de combinar os sons e o silêncio. Essa temática do que é música, ela tem diferentes definições, tá? Mas essa foi a definição que eu optei para trabalhar aqui com vocês, tá bom? Porque na música nós tanto trabalhamos com os sons, que depois vocês vão ver são representados eh, pelas notas musicais, por exemplo, né, pelas figuras chamadas figuras positivas, né, que indicam a produção sonora, mas também nós usamos o silêncio, a combinação do silêncio, é isso que vai fazer com que surja aí a variedade rítmica também, tá? Então a música é a arte de combinar os sons e o silêncio. O som, então vamos falar aqui do que é o som. O som, então, ele possui quatro qualidades, ou seja, características mais conhecidas como propriedades do som. Essas propriedades são, então nós temos quatro propriedades ou características do som, que são duração, altura, intensidade e timbre, tá? É, lembrando que o som ele é a sensação produzida no nosso ouvido a partir da vibração de um corpo elástico. Tá ok? Então, um corpo qualquer se põe a vibrar, né, é colocado em vibração, e essa vibração, pondo o ar em movimento, chega aos nossos ouvidos, é decodificada, e é assim que nós, então, reconhecemos o som, e é assim que o som é produzido, tá? A partir dessas vibrações. Depois, então, como eu falei, nós temos quatro propriedades do som, que são duração, altura, intensidade e timbre. Duração é o tempo de duração de cada som e resulta no ritmo, pela combinação das figuras rítmicas, ou seja, a combinação de sons de diferentes durações. Então, vejam só, a duração do som é representada pelas figuras rítmicas que nós vamos ver mais à frente. E a combinação de sons de duração diferente, ele resulta no ritmo, tá? Então essa é uma propriedade do som, uma qualidade do som. A duração, tempo que os sons ou as notas ficam soando. Altura, é o mesmo que falar de agudo ou grave, ou seja, agudo é um som considerado um som mais alto, ou grave, um som mais baixo. Então quanto mais no alto estiver a nota, mais no alto da pauta estiver a nota, mais agudo será o seu som. E quanto mais baixo na pauta estiver esse som escrito, mais grave, tá? Então esses sons eles vão ficando mais agudos à medida que vão subindo, né? E mais graves à medida que vão descendo. Isso pensando quando nós olhamos na pauta, tá? Os sons mais agudos estão cada vez mais para cima e os sons mais graves cada vez mais para baixo, escritos, tá? Aqui para pensar em altura, nós podemos pensar numa voz grave, por exemplo, a minha voz, uma voz masculina, e uma voz bem aguda, uma mulher assim com uma voz bem ardida, né? Então, seria o exemplo, a mulher com a voz ardida, a voz aguda e a minha voz que é grave, uma voz mais baixa aí, né? Depois nós temos a intensidade. Intensidade é o mesmo que forte ou fraco, é representado na música pelos sinais de dinâmica, tá? Então, um trecho musical ele pode ser tocado forte ou fraco, ou às vezes até meio forte, tá? E aí nós temos vários sinais gráficos que usamos para escrever isso na música, tá? Cuidado para não confundir altura e intensidade. Intensidade é a força do som, tá? E a altura é se ele é mais grave ou agudo. Quando nós
aumentamos, por exemplo, o volume do nosso som, nós aumentamos a intensidade, não a altura, tá? Depois nós temos o timbre. É através, então, do timbre que nós diferenciamos os sons. Sabemos se o som vem de um violão, de um violino, se é uma voz feminina, uma voz masculina. Nós só reconhecemos esses diferentes sons por causa do timbre, tá? O timbre ele está relacionado com a série harmônica. Então, quando um corpo é colocado em vibração, ele produz uma nota principal e a partir dessa nota principal, nós temos os harmônicos, ou seja, outras notas que soam a partir desse som principal. E aí, essa série harmônica condicionada, colocada em uma condição de acústica, né? Ela faz então com que esses harmônicos apareçam mais ou menos determinados harmônicos, o que caracteriza aí o timbre, tá? De um determinado som. Em música, nós temos 7 notas musicais, chamadas de notas naturais. Essas notas naturais são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então gravem essas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nós chamamos elas de 7 notas musicais naturais. Tá? Isso é importante porque nós temos outros sons que nós vamos ver depois. Então, precisa guardar aqui que nós temos 7 notas musicais que são chamadas de notas naturais. Tá? As notas naturais podem ser tocadas de forma ascendente, ou seja, subindo do grave para o agudo, ou descendente, descendo do agudo para o grave. Olha aqui, a gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, representando aqui de forma ascendente, ou seja, do grave para o agudo. E aqui o contrário, né? Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, representando esse movimento descendente, tá bom? Então, as 7 notas musicais podem ser ascendentes ou descendentes. Além das 7 notas naturais, como eu já falei, nós temos os acidentes musicais, que são denominados sustenidos e bemóis. Então, o bemol, representado por esse Bzinho aqui, é um acidente musical, e o sustenido, tá? Desse modo, teremos 12 notas musicais que podem ser organizadas da seguinte maneira. Se a gente pensar de forma ascendente, lembra que eu mostrei na apresentação anterior, no slide anterior? Aqui ascendente, ou seja, subindo, ou às vezes representamos indo para frente, isso aqui. De forma ascendente, as notas ficam Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. Reparem que aqui nós não usamos o Mi sustenido e nem o Si sustenido, embora seja possível ter essas notas sustenidas, mas nessa regrinha aqui agora não vamos usar. Temos de forma descendente, aí no sentido contrário, lá de cima para baixo, ou de trás para frente, vamos dizer assim, de forma descendente, nós teríamos Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi bemol, Ré, Ré bemol, Dó. Repara que ascendente nós pensamos nas notas sustenidas e descendente, ou seja, de trás para frente, pensamos nas notas bemolizadas. Aqui existe um conceito chamado enarmonia. Eu não coloquei na apresentação aqui do slide, mas eu vou explicar para vocês. O que é enarmonia? Aqui nós temos Dó, Dó sustenido. E aqui embaixo nós temos Dó e Ré bemol. Esse Dó sustenido e esse Ré bemol, eles são a mesma nota. Porém, na música, eles vão aparecer em contextos diferentes, tá? Que a gente vai aprender num outro momento. E então, mesmo que são a mesma nota aqui teoricamente, mas eles aparecem em contexto diferente. Então, nós precisamos saber das duas formas. Então, Dó sustenido enarmonicamente é a mesma coisa que Ré bemol. Ré sustenido enarmonicamente é a mesma coisa que Mi bemol. Tá? Geralmente, para a gente decorar isso aqui, a gente usa essa regrinha ascendente, ou seja, indo para frente aqui, a gente vai contar as notas sustenidas. E descendente, ou de cima para baixo, de trás para frente, aqui vocês vão pensar nas notas bemolizadas, tá bom? Isso a princípio é só para a gente entender esse sustenido e bemol, mas depois a gente vai ver como eles ficam pensando na armadura de clave, nos tons, enfim. Seguindo adiante, então o que é pauta ou pentagrama? É o conjunto de 5 linhas e 4 espaços onde escrevemos música. As linhas e os espaços são contados de baixo para cima. Então olha aqui, nós temos 5 linhas
contadas de baixo para cima e 4 espaços. Isso aqui é o que nós chamamos de pentagrama e são nessas linhas e espaços que nós vamos escrever as notas musicais, tá? Ou seja, vamos escrever música. Depois nós temos a clave, é muito importante, não escrevemos música nunca sem a clave. E a clave é um sinal ou figura que colocamos no início do pentagrama e serve para dar nome às notas, tá? Indicando também, então a clave ela dá nome às notas e indica a posição de cada nota na pauta. Ou podemos dizer também que ela indica a altura das notas, né, na pauta, no pentagrama, tá bom? Então essa é a função da clave, ela dá nome às notas, indica a posição delas aqui na pauta, no pentagrama, e sua altura, tá? Quais são mais graves ou quais são mais agudas. Então vejamos no exemplo aqui abaixo quais são as notas das linhas e dos espaços quando usamos a clave de Sol, lembrando que nós temos 3 claves diferentes, a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Nesse momento eu vou mostrar só a clave de Sol, tá? Só a clave de Sol. Então aqui nós temos Mi na primeira linha, Sol. Vou mostrar primeiro só as notas das linhas. Primeira linha Mi, segunda linha Sol, terceira linha Si, quarta linha Ré, quinta linha Fá. Nome das notas nos espaços. Primeiro espaço Fá, segundo espaço Lá, terceiro espaço Dó, quarto espaço Mi. Então essas são as notas anotadas na pauta. Linhas e espaços suplementares. Então o que são as linhas e espaços suplementares? São linhas e espaços acima e abaixo do pentagrama e servem para escrever as notas que não cabem nas 5 linhas e 4 espaços do pentagrama. Tá? Então, se a gente fosse usar só as 5 linhas e 4 espaços, não caberiam todas as notas, por exemplo, que a gente usa para tocar o violão. Então, por isso, nós temos as linhas e espaços suplementares aqui, tá? Tanto superiores como inferiores. Observe que a forma de contar as linhas e espaços suplementares superiores e inferiores é diferente. Então aqui nós contamos de baixo para cima, aqui nós contamos de cima para baixo, tá bom? Continuando, então aqui nós temos as figuras rítmicas e suas pausas. Observe abaixo as figuras rítmicas, suas pausas correspondentes e o número que as representa. Esse número será de suma importância. Essas figuras são responsáveis pela escrita, ou seja, representação do ritmo das músicas, tá? Essa primeira figura que nós temos aqui, que é só uma bolinha, se chama semibreve e essa é a pausa de semibreve. O número dela é o número 1, vamos dizer que ela seria uma pizza completa aí, tá? Aqui nós temos essa figura que nós chamamos de mínima. Repara que ela é uma bolinha aberta, mas ela tem esse pauzinho aqui que a gente chama de haste. Então a mínima, olha só, a pausa dela parece com a da semibreve, porém ela é virada para cima. E aqui a mínima é representada pelo número 2. Por quê? Porque se nós pegarmos a semibreve e cortarmos ela no meio, então nós vamos ter duas mínimas. Então a semibreve seria a pizza inteira e a mínima seria a pizza cortada no meio. Então nós teríamos duas metades. Então duas, por isso o número 2. Depois a gente vai ver na figura a seguir isso melhor. A semínima, que é essa bolinha fechada, pintada com haste, e aqui a pausa dela, semínima, e é representada pelo número 4. É como se essa pizza fosse cortada em 4 pedaços, tá? Aqui nós temos a colcheia, e ela é representada, aí aqui a pausa correspondente, tá? E é representada pelo número 8. É como cortar a pizza em 8 pedaços. Aqui nós temos a semicolcheia. Repara que aqui nós temos uma bandeirola só, um colchete na colcheia. Na semicolcheia nós temos 2 colchetes, tá? A mesma coisa acontece com a pausa. Aqui nós temos aqui nós temos 2 colchetes, tá? Duas colcheias. Dois colchetes, desculpa. Então, representada aqui pelo número 16, ou seja, uma pizza inteira dividida em 16 pedaços. Tá? Aqui a semicolcheia e sua pausa. A fusa tem 3 bandeirolas, 3 colchetes, assim como sua pausa. Tá? E aqui seria a pizza inteira dividida em 32 pedaços. E a semifusa, 4 bandeirolas, a pausa correspondente, representada pelo número 64. Tá ok? Seguindo adiante, vejam aqui a divisão como ela acontece. A pizza inteira dividida em 2 pedaços.
a pizza inteira dividida em 4 pedaços, ou seja, cada pedaço foi dividido novamente em um outro pedaço. As colcheias, cada uma se dividindo em duas, que pensando em relação à pizza inteira ficaria aqui 8, aí e assim por diante, fazendo dobrando esse número aí, tá bom? Por aqui nós visualizamos aqui cada um desses números representados pela subdivisão aqui, tá bom? Então aqui essa figura é representada pelo número 1, porque nesse quadro nós temos uma figura só. Essa figura é sempre representada pelo número 2, porque aqui nós temos duas figuras. Aqui essa é sempre representada pelo número 4, porque temos 4 figuras. Nesse quadro aqui representada pelo número 8, porque temos 8 figuras e assim por diante. Compasso. Compasso é a divisão da música em partes com quantidades de tempos iguais, tá? Então, compasso de 2 tempos chamamos de compasso binário, 3 tempos ternário, 4 tempos quaternário. Os compassos são separados por um traço chamado de travessão ou barra simples, que é essa barrinha aqui, isso que separa os compassos. Aqui nós temos um compasso, outro compasso, outro compasso. Quando eu falo que é dividido em quantidades de tempos iguais, nós vemos que aqui nós temos 1, 2, 1, 2, 1, 2, porque esse é um compasso de 2 tempos, é um compasso binário. O número 2 aqui em cima está indicando que é um compasso de 2 tempos. A fórmula de compasso. Então, a fórmula de compasso nós entendemos da seguinte maneira. São números em forma de fração e que são colocados junto à clave. É só ver o exemplo anterior, quer dizer, está junto à clave aqui ao número fracionado. O número de cima indica a quantidade de tempos em um compasso e o número de baixo irá nos ajudar a identificar a nota que vale um tempo, ou seja, quem é a unidade de tempo. Então aqui, 4 tempos, o de baixo diz que a figura que vale um tempo é a semínima. Por que a semínima? Voltando lá atrás, a semínima é a figura de número 4, porque aqui nós temos 4 figuras nesse quadro representativo. Se nós olharmos aqui, o número 2 indica que cada compasso tem 2 tempos, e como o número de baixo é o número 4, quer dizer 2 tempos de semínima, ou seja, o número 4 de novo, então quer dizer que tem essa figura é a unidade de tempo, ela representa um tempo no compasso, tá? Sempre o número de baixo está relacionado com esses números aqui e vai dizer qual deles representa um tempo. Se o número 4 estiver embaixo, quer dizer que essa figura vale um tempo. Se essa vale 1, essa vale 2, tá? E essa aqui vai valer meio. Mas se o número de baixo for o número 2, essa vai valer 1, essa vai valer meio e a de cima vai valer 2, certo? E assim o raciocínio segue adiante. Ao identificarmos qual é a unidade de tempo, também conseguimos identificar qual é a unidade, conseguimos encontrar quem representa a unidade de compasso, ou seja, a unidade de tempo indica a figura que vale um tempo e a unidade de compasso indica a figura que representa o compasso todo. Bom, se essa figura indica quem vale um tempo, vamos supor, essa figura aqui vale um tempo, tá? Porque o número de baixo aqui está indicando quem vale um tempo. A de cima, se o número de cima for 4, é só eu pensar. 4, né? Essa vale 1, essa vale 2, essa vai valer 4, ou seja, o compasso todo. Mas, se for nesse exemplo, então, nesse exemplo que eu dei, do 4 em cima e 4 embaixo, essa é a unidade de compasso e essa é a unidade de tempo. Se for aqui 2 por 4, a unidade de tempo continua sendo a mesma porque o número de baixo é o mesmo, mas em cima mudou, é 2, nós temos 2 tempos. Então logo a unidade de compasso é uma figura que vale a 2 tempos, ou seja, se essa vale 1, essa vale 2, ela vai ser a nossa unidade de compasso. Tá? Então a unidade de compasso é a figura que representa o compasso todo. A fórmula de compasso então indica como a música será dividida ou organizada. Vamos falar das barras de compasso. A barra simples separa um compasso do outro, como nós vimos aqui, tá? Barra simples separando os compassos. A barra dupla separa um trecho do outro. Vamos pensar que uma música tivesse uma parte A e uma parte B. A parte A estaria separada da parte B por uma barra dupla, tá? Sinal de repetição indica que determinado trecho deve ser repetido.
Então, quando essa barrinha aparece virada para o lado esquerdo aqui, por exemplo, tudo que está para trás dela deve ser repetido quando nós chegamos nela. Travessão final, essa barra dupla, uma mais grossa e uma mais fina, né? Essa barra grossa aqui indica então o fim da música, tá? E depois eu coloquei aqui esse casa 1 e casa 2 porque é muito frequente quando há repetição, nós muitas vezes temos esse casa 1 e casa 2 aqui. Imaginemos que esse é um trecho musical, tá? Porém esse trecho tem dois finais diferentes e depois continua ainda com o restante da música. Então eu toquei aqui o primeiro compasso, o segundo compasso, repete, porque tem um ritornelo, né, um sinal de repetição. Volto, só que na segunda vez eu não toco o casa 1 de novo, porque esse 1 está indicando que é a primeira vez. Na segunda vez eu toco aqui, pulo e toco a casa 2, ou seja, a segunda vez aqui. Se tiver mais música para cá, sigo, senão a música pode muitas vezes terminar aqui no casa 2, tá? Muito bem. Depois nós temos uma outra coisa importante. Nós vimos lá qual é o sinalzinho que indica o sustenido, que é esse sinal do jogo da velha, e o Bzinho que indica o bemol. A armadura de clave são esses sustenidos ou bemóis colocados aqui na clave. E ela nos indica o que? A armadura de clave ou acidentes fixos, nós também podemos chamar isso aqui de acidentes fixos, são aqueles acidentes que colocamos no início da pauta junto com a clave e indicam quais notas serão alteradas na partitura e, consequentemente, nos indicam a tonalidade em que a música está. Por exemplo, se eu olhar a partitura assim e não tiver nada aqui de sustenido ou bemol, significa que todas as notas vão ser naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E eu entendo que essa música ou está no tom de Dó maior ou Lá menor. Se eu tenho um sustenido, quer dizer que, olha aqui, ó, o sustenido está na linha do Fá, então quer dizer que nessa música todo Fá é sustenido. Por isso se chama acidente fixo, porque toda vez que tiver um Fá ele vai ser sustenido. E aí nós entendemos quando tem um sustenido que essa música está em Sol maior ou Mi menor. Do mesmo modo com bemol. Se nós tivermos um bemol, esse bemol está aqui na terceira linha, que é a linha do Si. Então quer dizer que é um Si bemol. Nós já entendemos que essa música está em Fá maior ou Ré menor. E toda vez que tiver um Si, vai ser um Si bemol. Então, olhando nesse quadro, vocês vão poder identificar os outros tons, quais são seus sustenidos e bemóis. Tá? Tanto o tom maior como o menor. Aqui um resumo de tudo isso que eu falei. Nós temos então a clave, que vai dizer, vai indicar o nome das notas, a posição das notas, a altura das notas. Temos aqui os acidentes musicais ou armadura de clave, ou acidentes fixos, podemos ainda dizer, que vão nos indicar quem são as notas alteradas e mesmo a tonalidade da música, tá? E ainda temos aqui a fórmula de compasso, que vai nos dizer quantos tempos tem o compasso, o número de cima, e quem é a figura que vale um tempo nesse compasso. Só voltando aqui, para a gente fixar bem, aqui nenhum sustenido, então seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aqui um sustenido, Fá, então como a escala de Sol, vou começar do Sol, então Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, certo? Aqui como é Si bemol e é tom de Fá, vou começar do Fá, mas a gente vai ter uma única nota bemol, que vai ser o Si. Então, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi e assim por diante, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Aqui, por exemplo, nós temos dois sustenidos, então vou ter Dó sustenido e Fá sustenido. Então, Ré é o tom, então Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré de novo e assim por diante, tá? Aqui, ponto de aumento. É um ponto colocado ao lado direito da nota que adiciona à nota metade de sua duração. Digamos que essa nota vale um tempo. Se eu tenho um ponto de aumento nela e o ponto vale metade do seu valor, ou seja, adiciona metade do valor dela a ela, é como se essa nota fosse meio, né, um tempo, meio com, vamos dizer assim, aqui um tempo equivale a duas metades, né? Aqui para dizer que meio com meio dá um tempo. Esse ponto vai valer o quê? Mais meio. Então, essa figura com ponto de aumento vai valer um tempo e meio. Se essa figura valesse 2, esse ponto então valeria 1 e essa figura passaria a valer 3. Tá? Então vai depender do contexto, mas aqui o que a gente precisa entender é que o ponto vale metade do valor da nota que ele está.
tá bom? E adiciona a essa nota esse valor. Ligadura de prolongamento. Aqui é importante falar que nós temos outros tipos de ligadura, como por exemplo a ligadura de expressão. Então aqui por isso eu fiz questão de falar ligadura de prolongamento. É um sinal que colocado entre os sons da mesma altura soma-lhes a duração. Por exemplo, digamos que essa nota vale 1 e é uma nota, essa figura vale 1 e ela é uma nota dó. Essa outra figura vale 1 também e ela seria outra nota dó. A ligadura faria com que essa nota durasse 2 tempos, ou seja, igual a essa figura aqui que é o dobro dela, tá? Então, 1 mais 1 é igual a 2, seria essa a matemática. Por fim, vamos avaliar aqui uma partitura. Esse é um arranjo que eu fiz de uma música chamada Cabocla Teresa, desses autores aqui, compositores, né, Raul Torres e João Pacífico. Aqui nós temos, essa música está no tom de Lá maior, eu sei disso porque nós temos 3 sustenidos aqui, Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido, tá? Automaticamente aqui não está escrito que essa nota é Fá sustenido, mas eu sei que ela é Fá sustenido porque já está aqui. A mesma coisa eu posso dizer aqui do Dó sustenido, não está mostrando aqui que ele é sustenido, mas já está aqui. Agora aqui, esses acidentes aqui nós chamamos de acidentes fixos. Aqui nós temos o que chamamos de acidente ocorrente, que é esse acidente que acontece no meio da música. Ele não faz parte do tom, mas ele aparece aqui. Ele não faz parte dessa escala, né? Mas ele aparece aqui. Tá bom? É um acidente ocorrente. Ele acontece esporadicamente em um trecho da música. Então aqui nós temos a nossa pauta, as notas anotadas aqui. Tá vendo? Aqui nós temos uma figura com um ponto de aumento, quer dizer que essa figura vale 1 tempo e meio. Nós temos aqui a nossa armadura de clave que eu já falei dela, a nossa clave de sol, a nossa fórmula de compasso 2 por 4, cada compasso que tem 2 tempos, tá? Aí nós temos aqui os acordes representados acima da partitura. E aqui ainda temos esse sinalzinho que indica a velocidade, ou seja, o tempo, o andamento da música. Tá bom? Isso aqui a gente pode falar em um outro vídeo, em um outro momento. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido tudo. Esse foi o nosso vídeo aí, falando um pouquinho de alguns conceitos teóricos.